Se você se sente exausta ou exausto fisicamente, energia sugada por demandas alheias, busca validação externa constantemente, perde tempo e foco em distrações seguidas constantemente, tem medo recorrente de não dar conta, de ser rejeitado, sensação de não ser dono ou dona das suas próprias escolhas, pensar sempre primeiro no que os outros vão pensar, repetições de padrões, relacionamentos que ferem, empregos que te sugam, padrões de autossabotagem. Tenho que te dizer, a Matrix, o sistema aprisionado da Terra está conseguindo te manter aprisionado a esse sistema. Meu nome é Thaisa Carolina Figueiredo, sou terapeuta energética espiritual. E neste vídeo eu vou te trazer um dos principais motivos, sintomas, formas, meios que o sistema aprisionado da Terra tem de nos manter aprisionado de forma efetiva, tirando todas as nossas energias para que nós não conseguimos, ao menos, pensar, raciocinar conscientemente o que estamos fazendo de nossas próprias vidas. Se você gosta de vídeo como esse, já lhe convido a se inscrever neste canal e não perder mais nenhum vídeo. Temos um vídeo semanal saindo aqui no canal com informações importantíssimas de questões que poucas pessoas trazem. Vídeos com verdadeiras joias de transformação e consciência. Então, como esse sistema faz para te manter neste lugar, Primeiramente, ele fragmenta a sua atenção, fazendo com que você se disperse, te transformando num agente reativo ao invés de um agente criador, Somos todos almas criadoras, Todas fagulhas de Deus, ou seja, somos também deuses criadores. Então, para termos a nossa potencial energia colocada no mundo, nós precisamos estar num lugar de criação, pois criamos a nossa realidade, o nosso próprio mundo. O sistema ele traz o conceito de externalizar valor, então esperar sempre pela aprovação do outro, buscar a validação externa através de consumos, principalmente. Amplificar o medo. O medo ele traz você para o aspecto de sobrevivência, aquela coisa de homens das cavernas, aquela coisa que você precisa sair, fazer tudo para sobreviver, para se manter, para ter o mínimo. E isso faz com que você entre num conformismo, que a vida é difícil mesmo, que você nasceu para ser pobre, que você não tem sorte, que talvez numa vida passada você deve ter feito muita merda. E aí isso faz com que te mantém neste lugar, você se conforma com a sua realidade, você para de buscar algo melhor, para de buscar uma vida mais próspera. Normaliza o esquecimento, então pequenas rendições diárias que faz você se esquecer de si mesmo, Então, ontem você cuidou da sua alimentação, ontem você fez exercícios físicos, hoje você, não vou fazer exercício físico hoje, amanhã eu faço. Aí já come uma besteirinha ali, outra besteirinha lá. Eu vou ler um livro por mês. Ler uma página por dia, daqui a pouco não lê mais nenhuma. Então essas formas de esquecimento, de esquecer a si mesmo, de esquecer aquilo que realmente te nutre, te coloca no centro, te coloca como soberano da sua própria vida. Então, tanto é falado de estar no centro, Todos nós estamos no centro das nossas próprias vidas, A única área que une todas as áreas da nossa vida é nós mesmos. E o sistema, ele faz com que a gente coloque o outro no centro da nossa vida. Então, às vezes a gente coloca um parceiro, uma parceira, um trabalho, uma profissão, um mestre, um servir, coisas externas, coisas do outro, coisas para o outro, a gente acaba colocando para o centro da nossa vida. E isso faz com que a gente saia do lugar. E ao sair do nosso lugar, a gente sai daquele lugar de estar no caminho do meio. Porque a forma mais fácil de nos mantermos no caminho do meio, conectado diretamente com a fonte criadora de tudo que é nos mantermos consciente no centro da nossa vida. É nos escolhermos todos os dias. O sistema ele criou uma falsa ideia de que precisamos amar o próximo antes de nós mesmos. E na verdade a gente precisa amar o outro como amamos a nós mesmos. Então primeiro precisamos aprender a nos amar. Primeiro precisamos aprender a fazer por nós. Primeiro precisamos estar no centro da nossa vida, para depois olhar para o outro. E o sistema ele faz com que você muitas vezes se sinta
superior, que você está melhor que o outro, e aí você age a partir de consertar o outro, curar o outro, de fazer com que o outro busque, e você busca por ele mesmo, você tende a querer que o outro aprenda, que você aprenda pelo outro, quer fazer pelo outro, quer tirar o peso do outro, e você vai pegando, e tudo o outro, se sobrecarregando, e na verdade isso faz com que você se camufle. É aquela coisa do, é mais fácil olhar para o outro do que olhar para mim mesmo, né? Então você se perde na ideia de que tá tudo certo com você, e aí você passa a querer ajudar o outro. Não, porque se o outro fizer isso, porque se o outro mudar, porque se o outro transformar, porque se o outro... Quando na verdade nós criamos, né, o nosso próprio mundo. Até inclusive, vou trazer isso no próximo vídeo, e como a gente utilizar a visão do outro, o campo do outro, para nos proteger e também para entender os processos que precisamos trabalhar dentro de nós. Então sempre é sobre nós. O mundo que a gente vê fora, na verdade ele está dentro de nós. Então é muito importante a gente sempre partir do pressuposto de primeiro eu. Eu não gosto como fulano trabalha, como fulano fala, como fulano faz. Por quê? Por que isso te incomoda? Em que lugar isso está espelhando alguma ferida sua? Então sempre é sobre nós, e quando nós curamos o mundo ao nosso redor. Mas a gente não pode curar o mundo a partir de fora. Sempre a partir de dentro. A transformação, ela começa a partir de dentro. E isso a gente pode entrar de forma mais específica nas mudanças de linha de tempo, das frequências. Então, a partir do momento que a gente olha para dentro, internaliza, trabalha as nossas questões internas, automaticamente a nossa frequência começa a vibrar de forma mais elevada, e aí nós vamos acessando o mundo externo conectado à frequência curada que nós estamos, mas porque nós nos trabalhamos internamente e não porque o outro trabalhou internamente nele ou porque você ajudou o outro a trabalhar internamente nele. Nós mesmos, terapeutas, né, mentores espirituais, sempre quando a gente está atendendo alguém, a gente sempre está se trabalhando também, porque tudo é espelho. As questões da pessoa que está sentada ali na nossa frente, de certa forma, elas também atingem a nós mesmos. Então, o trabalho sempre é interno, sempre é a partir de nós. Um livro muito legal que fala exatamente sobre isso é o livro O Ponto Zero, do Joe Vitale. É um psiquiatra que ele curou o centro psiquiátrico mais grave, né, em níveis de demência e pessoas com problemas mentais do mundo. Ele zerou a ala psiquiátrica. O centro psiquiátrico fechou, mas o trabalho que ele fez foi justamente esse, trabalhar internamente dentro dele aquilo que os outros tinham, aquilo que todos os pacientes dele tinham. Ele nem sequer via os pacientes, ele não atendia os pacientes na frente dele. Então, isso é mais um ponto, né? O mundo, né? Todo esse sistema, ele coloca a gente num lugar de culpa, de acreditar que a gente está sendo egoísta, de fazer por nós, de olhar primeiro para nós, né? E na verdade isso é uma forma de realmente nos manter nesse lugar. E aí quando a gente para de olhar para nós mesmos, quando a gente sai do centro da nossa vida, a gente começa a se sentir cansada, drenada, sem vitalidade, desnutrida, né, energeticamente, porque a gente não alimenta a nossa alma. E a nossa alma ela só pode ser alimentada a partir de nós mesmos, não pelo outro, né? Eu digo que quando duas pessoas saem do seu centro, não importa se uma é para olhar para a outra, se tornam duas cansadas e não duas pessoas nutridas. Então é muito importante a gente sempre voltar para o centro. Claro que vão acontecer grandes ou pequenas transformações de desenvolvimento mesmo da nossa vida, que vão acabar tirando a gente desse centro. Aqueles terremotos, né, que acontecem na nossa vida, aquelas, enfim, quedas de torres, digamos assim, que elas vão acabar nos tirando do centro. Mas sempre tenha em mente de se colocar em primeiro lugar, de se voltar para o centro, né? Se voltar para o centro, voltar para o ponto inicial. Você é o ponto inicial da sua vida, você é o centro da sua vida, você é o seu próprio caminho do meio. Porque quando a gente está no centro, tudo se encaixa, tudo flui, tudo anda com naturalidade. Mas quando a gente decide agradar o outro, fazer pelo outro, resolver a vida do outro, a gente sai do nosso lugar.
E aí a gente fica cansado, exausto, sem criatividade, né? Sem vitalidade, sem energia para nada, né? E aí é onde entram os estágios de pessoas que flutuam entre depressão e ansiedade. Então é muito importante a gente sempre voltar para o centro. De que forma fazer isso, né? Então tem várias formas. Eu digo que começar o dia se escolhendo. Começar o dia fazendo a sua meditação, as suas intenções, o seu yoga, o seu alongamento, a sua academia, o seu café da manhã nutritivo, ao invés de pegar o celular e já querer responder clientes, resolver problemas do trabalho, olhar a vida dos outros, né, nas redes sociais. Então, trazer sempre você como prioridade. O que você pode fazer por você hoje, né? Então, trazer para as suas meditações. Qual é a única coisa que eu preciso fazer hoje por mim que vai transformar a minha vida? E isso pode ser um café da manhã mais caprichado, uma leitura antes de começar o dia, né? Muitas pessoas já acordam olhando o WhatsApp, olhando as mensagens e querendo resolver tudo e acredita que esse ato vai ser produtivo, vai mudar a vida dela e que é importante. E, na verdade, dessa forma, você está saindo do seu centro. E não existe coisa mais magnética na vida para a prosperidade do que você se escolher todos os dias. Isso é um fato. Isso está estabelecido, é dessa forma, né? Porque como você vai prosperar se você não se escolhe, se você acredita que você precisa merecer algo, né? O merecimento, ele, que é muito trazido, principalmente até por terapeutas mesmo, né? Dessa área energética, espiritual. O merecimento, ele traz muito de um lugar de que você precisa trabalhar muito, fazer muito para conquistar algo, né? Quando, na verdade, Deus, né, o Criador de tudo que é, ele traz graças para a nossa vida. Ele não quer saber o que tu fez, não quer saber quem tu foi. Ele quer saber quem você é hoje, o que você escolheu hoje. E é escolhendo a si mesmo, né? Conectado, sim, com Deus, né, com a fonte criadora de tudo que é, mas sempre escolhendo a si mesmo. Ele só quer que você seja você mesmo, né? O grande lance da vida na Terra é realmente o ser. Você ser você mesmo, né? Então, você ativar o seu eu sou, a sua essência divina, né? Inclusive, tenho ativações específicas, tanto com o trabalho de apometria, quanto o trabalho com as medicinas da floresta, de realmente te conectar, né, à sua essência, que é o verdadeiro despertar. A gente desperta verdadeiramente quando a gente se conecta com o nosso eu divino, a nossa essência pura, né, onde a gente vai conhecer Deus verdadeiramente. Então a gente só vai nos conhecer verdadeiramente quando... A gente só vai conhecer Deus verdadeiramente quando nos conhecermos verdadeiramente, quando a gente entrar em contato com a pureza da nossa alma, com a pureza da nossa essência. E aí sim, tudo fica claro como a água. Thaisa, vai ter algum momento que isso vai se desconectar? Sim. O sistema da Terra, ele é perfeitamente projetado, programado para nos tirar desse lugar, para fazer com que a gente se esqueça, para fazer com que a gente se perca. Então é muito importante criar realmente rotinas para você se manter no centro da sua vida. E é só isso. É fácil e ao mesmo tempo difícil, né? É fácil se manter no centro, criando a sua rotina de conexão, mas também é muito fácil você se perder, porque tudo é propício para você sair desse lugar. Então é muito importante realmente criar rotinas de conexão com você mesma, se escolher verdadeiramente todos os dias. Então, se perguntar, né, se perceber o seu corpo. Quando alguém vem te pedir um apoio, um auxílio, uma ajuda, qualquer coisa, perceba o seu corpo, se ele vai ficar tenso, se você vai sentir um peso, se você vai ficar feliz, entusiasmado ou entusiasmada, se isso vai te fazer bem ou se isso vai tirar o teu tempo, né? Muitas vezes as pessoas já têm, eu mesma já fiz muito isso, já tem coisas marcadas e desmarca, eu vou lá ajudar fulano, eu vou fazer isso por fulano. E isso é dizer não a você, é você sair desse seu centro. Então, esse é o lugar, Manter uma rotina diária, manter a consciência sempre sobre você, sobre as suas decisões, escolhas, sobre o seu corpo, o que seu corpo está comunicando, se tudo aquilo que você está fazendo faz sentido para você, faz sentido para onde você está indo, se isso não vai te atrasar, se isso não vai te drenar, tirar a tua energia, a tua força. Então sempre se coloque nesse lugar de observar, observe, se auto-observe o tempo inteiro. É assim que a gente mantém a consciência. É claro que não num estado de reatividade, né? Com leveza.
traz a leveza. Quando você se conhece o suficiente, é fácil você dizer um não, é simples você dizer um sim. Então, se observe. Se você se percebe num lugar de muito aprisionamento, de muita dificuldade de se colocar no centro da sua vida, você pode entrar em contato comigo, pode agendar sessões de terapia de apometria, né? Eu realizo as apometrias online, à distância. Então, é um processo bem transformador, né? A apometria, ela traz transformações verdadeiramente significativas e de forma rápida, claro que dependendo muito do ponto de onde a gente está saindo, né, da profundidade, mas ela realmente traz de forma muito rápida e efetiva transformações verdadeiras. Então, se você deseja, né, se conectar a essa medicina, entender mais, conversar comigo sobre o seu momento atual para entender como eu posso te auxiliar, mande uma mensagem para mim, entre em contato comigo através dos meus contatos, das minhas redes sociais, que eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo, na descrição, e vamos agendar, né, esse passo importante de se escolher, começar a se escolher já nesse lugar, né, de buscar um apoio externo de quem já trilhou esse caminho, sabe exatamente o que é necessário fazer para que você se torne livre para ser quem você realmente é na sua essência, de forma leve, abundante, feliz, próspera e tranquila, conectada com Deus, com o seu propósito, com a sua missão de vida. Então, se fez sentido para você o que foi trazido neste vídeo, peço que você curta esse vídeo, compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem, esses conhecimentos, essa consciência. Comenta aqui embaixo o que você acha. Se quiser comentar sobre alguma situação que você já passou, também pode comentar aqui que eu vou adorar saber e responder todos os comentários. E é isso, fiquem com Deus, gratidão e até o próximo vídeo.